Para mim é uma satisfação imensa, porque quanto mais a gente fala sobre algo importante, mais a gente esclarece, menos as pessoas sofrem. Eu sou Mítia Montenegro, especialista na área de saúde mental, neurobiologia, autismo, psicofarmacologia e TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Para quem conhece, sabe que todas essas especializações que eu fiz foram voltadas exatamente para a questão de saúde mental. Porque a questão dos transtornos a gente trata com a terapia cognitivo-comportamental, que é, cientificamente falando, a mais eficaz na área dos transtornos, está lá no livro de Aaron Beck. E aí vem a neurobiologia do transtorno, ele é neurobiológico, e tem a questão da psicofarmacologia. Eu queria conversar com os médicos sobre as medicações, eu conversar com os pacientes quando ele me trouxesse ali as medicações, para que eu pudesse entender, porque às vezes o paciente não sabe explicar o que ele tem, mas através da medicação a gente já tem uma noção. E aí vem a questão da Ritalina, como foi falado aqui, que ela traz essa arritmia cardíaca, e por isso que muita gente precisa ter um acompanhamento médico muito sério. E tem pessoas tomando aí para concurso público. Infelizmente, o TDAH é uma carência, uma deficiência, vamos falar assim no senso comum, para que vocês possam entender, dos neurotransmissores dopamina, noradrenalina, do lobo frontal, que é onde ficam as emoções, que ficam na parte frontal do nosso cérebro. É acometido mais em homens do que em mulheres, estava 5:1, hoje está 3:1. Nós precisamos ainda de muitas políticas públicas para que a gente possa falar abertamente sobre o assunto. Precisamos de mais reuniões como essas para que a gente possa esclarecer, porque tem pessoas sofrendo, tem filhos aí sendo criticados e pais também, porque não educa o filho, porque o filho é desobediente, porque os pais não cuidam dele, e na verdade não é isso. É um transtorno que ele tem, e aí ocorrem várias situações. E aí a gente vê agora essa lei que foi de 2022, que foi sancionada para que primeira semana de agosto possa se falar sobre assuntos sobre TDAH, não só no mês de agosto, porque as crianças não têm só TDAH e o diagnóstico não só é no mês de agosto. Eu digo que todos os meses alusivos a qualquer questão da saúde mental, a gente precisa falar sobre ele o ano inteiro. No ano inteiro, as pessoas precisam ser diagnosticadas, precisam ser acompanhadas. A gente vê aqui que não é um problema que você vá sair para casa preocupada, aí me identifiquei e estou aqui desesperada. A gente tem aqui Mozart, Leonardo da Vinci, Michael Phelps, Henry Ford. A gente tem inúmeras pessoas que foram extremamente bem-sucedidas, e Beethoven, e que tem o transtorno. Eu entendo hoje, enquanto arquiteta que sou também, quando a gente estudava sobre Leonardo da Vinci, e se falava que ele tinha muitas obras incompletas, é porque ele era TDAH. E ele não concluiu muitas obras, a gente não entendia. Hoje eu entendo o porquê que tem tantas obras de Leonardo da Vinci aí que não foram concluídas, porque eles têm essa dificuldade, muitas vezes de conclusão. Essa questão também da baixa autoestima, tem um livro, Mentes Inquietas, de doutora Beatriz, que é psiquiatra, e aí ela fala como se fosse o patinho feio da sala, aquele que todo mundo diz, sai daí, não coloca a mão, você está aborrecendo, você é muito chato. Na verdade, aquela criança tem um transtorno que precisa ser tratado. Então, como? Através da mudança de comportamento, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a mais eficaz na área. Tudo que a gente está falando aqui é cientificamente falando. E aí a gente vai trabalhar a mudança de comportamento. Eu tive um paciente recentemente, que para mim foi um dos maiores desafios, que ele simplesmente chegava na escola, quebrava a televisão, ele quebrou o braço de uma professora por 6 aninhos. Primeira sessão, ele me deu uma queda, E aí ele fazia escândalo, uma birra enorme, filmavam, mandavam pra mim, eu tive que ir na escola, e eu comecei um trabalho com ele. Ele começou a tomar medicação, inclusive, prescrita pelo médico, e aí ele melhorou consideravelmente. Hoje ele é extremamente aplicado. E tem essa questão deles serem um pouco desatentos, para não dizer muito, desatentos, mas tem a questão do hiperfoco, porque a gente não é contraditório, ele é desatento, mas tem um hiperfoco. Porque quando eles gostam, algo chama a atenção dele, principalmente em telas, relacionadas a telas, eles ficam ali extremamente focados. Ou então, se você vai trabalhando ele em determinada questão, ou na escola, ou com disciplina, e ele criar gosto por aquilo, ele com certeza vai ser um dos melhores. Michael Phelps, a biografia dele, que a mãe dele fala que era um transtorno na vida deles. E ele simplesmente começou a fazer natação, ficou focado e determinado,
ele hiperfocou, ele tomava a medicação a Ritalina, ele diz na biografia dele que para ele estava sendo uma bengala. E ele disse, eu não quero usar essa bengala. Eu quero mostrar que eu sou capaz e eu vou tirar essa medicação. E aí o médico, né, fez toda a polêmica, mas ele conseguiu viver sem a medicação. Criou ali aquela disciplina da maneira dele, porque a gente precisa fazer com que eles tenham uma disciplina, porém com alarme de celular, coloca um lembretezinho na geladeira, no espelho, no armário. E aí são grandes profissionais, são pessoas que são muito bem sucedidas, e isso não impede de um TDAH ele ser o que ele quer ser. Não tem nada a ver com a questão do QI, Larissa, não tem. Ele pode ter um QI elevadíssimo, como ele pode ter um QI abaixo. Inclusive tem um livro do Daniel Goleman que fala sobre a inteligência emocional. Nas primeiras páginas ele fala sobre a questão do QI. E ele diz que tem muita gente que tem um QI elevado e infelizmente não é bem sucedido porque ele não tem disciplina. E aí tem pessoas que têm um QI abaixo da média, têm a disciplina, estudam um pouco mais do que aqueles que têm um QI elevado e chegam onde eles querem. Então, o QI hoje também não é limitação, não, que antigamente se dizia que era. Tem um QI elevado, vai ser bem sucedido. Não. Se eu não tenho disciplina, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. E aí eu queria trazer aqui, são 3 tipos descritos no CID-10, F90. Por que F90? Porque F está relacionado aos transtornos mentais. Então, quem conhece aqui o livro CID-10 é aquele que o médico ele vai aferir, né, o diagnóstico das doenças. Então, o primeiro, hiperativo e impulsivo. O segundo, com desatenção predominante. E o terceiro, que é o combinado, que é tudo que tem direito. Desatenção, hiperatividade e impulsividade. E olha só, tem uma coisa bem interessante também que eu queria trazer para vocês, né? Eu tenho um irmão hiperativo, meu pai tinha déficit de atenção, é genético, pode ser também por questões ambientais, tipo, a mãe fumou, a mãe bebeu muito na gestação, ou o filho nasceu prematuro, isso também pode ocasionar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu queria ler aqui uma analogia que foi feita de um poema de Fernando Pessoa, que eu achei bem interessante, quando se fala da baixa autoestima. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, eles têm a sensação de que eu nunca vou conseguir chegar lá, eu nunca vou conseguir chegar a lugar nenhum. Eu vejo todos os meus colegas ali crescendo. O diagnóstico ele é feito por uma equipe multidisciplinar, geralmente até os 7 anos. O número é subnotificado porque tem muitas pessoas que são adultas e não sabem que tem o transtorno e tem trazido transtornos para a vida deles porque eles não têm o diagnóstico e não se trabalham. E aí o porquê que é interessante trabalhar a criança? Porque ela vai crescendo, né, e ali a gente vai trabalhando o comportamento dela e ela vai ser uma pessoa extremamente funcional, não vai impedir que ela não seja. Agora, se você não trabalhar de acordo com como deve ser trabalhado, aí ela pode ser uma criança disfuncional, inclusive que é um transtorno que pode se levar à dependência química. Isso é muito sério. Eu conheço vários TDAs que têm dependência química. Por quê? Quando a gente fala sobre Ritalina, a Ritalina aumenta a dopamina no lobo frontal. E aí o que é que acontece? A droga, ela faz o quê? Ela trabalha também nessa área, levando a sensação de prazer para o cérebro. E o que é que o TDA quer? Ele quer sentir prazer. Ele quer afogar ali as suas mágoas, da sua agitação, da sua maneira diferente de ser. E aquilo acalma ele, aquilo leva uma sensação de prazer para o cérebro. Porém, todas as pessoas que têm TDAH vão ser dependentes? Não. Se elas forem tratadas, se elas tiverem um ambiente funcional e não disfuncional, se elas não tiverem genética ou inseridas em um contexto disfuncional que ele está. Então, assim, a gente vai trazendo, são muitas informações, mas o que eu quero dizer com isso? Que isso não sirva de algo para assustar, mas para esclarecimento, para que vocês saiam daqui dizendo, não, eu tenho agora a maneira certa de buscar, pelo menos, uma orientação diagnóstica. Então, procurar primeiro um médico, um psicólogo. Eu trabalho em conjunto. Geralmente, quem descobre que o filho tem o transtorno é na escola, né? Até 7 anos de idade, ele provavelmente, se a mãe tiver todo e qualquer um olhar diferenciado, ele vai ser diagnosticado até 7 anos, porque isso, as estatísticas que falam. Na escola, por quê? Porque a professora vai ver
e ele é muito inquieto. Aí, em casa, a mãe percebe, mas na escola percebe mais, porque ele vai precisar seguir as regras. E aí? Quem não pode ficar sentado e não consegue? Ele vai se levantar no meio da prova, ele vai fazer aquela bagunça toda, ele vai falar muito. E aí, por isso que aí, aquela professora, psicopedagoga, vai chamar os pais, né? O psicólogo vai falar ali com os pais e já vai dar aquela diquinha de que ele tem algo que precisa ser observado. E aí, o transtorno não é feito por imagem, tá? É por uma equipe multidisciplinar e precisa ser avaliado. A questão também que quando a gente tem um filho TDAH ou qualquer educação, a gente tem que lembrar que a gente precisa fazer o reforço positivo ao invés da punição. Bater não funciona, agredir é violência. Então olha para o seu filho, com reforço positivo ele vai ter muito mais sensação de prazer de fazer algo do que se você for bater, se você for tratar com ignorância. Mas olha, na hora da birra, não adianta. Espera passar, senta a criança. Isso com TDAH ou não, ou qualquer outro transtorno, tá? E tem a questão das comorbidades, né, que o TDAH ele pode vir em conjunto com algumas comorbidades, que pode ter, né, o TC, TOD. Esse meu paciente tem TOD e tem TDAH, olha só. Não sabe, não aceita o não, tem resistência ao não. Se você disser um não para ele, ele quebra tudo. Ele quebrava dentro da sala, ele colocava todas as bolsas no chão, ele empurrava todas as carteiras da sala. Era um terror, esse professor já estava com medo dele, ele com 6 anos de idade. Mas, 3 meses depois, a mãe dele me manda foto de casa e diz assim, parece nem que tem criança em casa. Ele está aqui deitado com o celular. E aí, o que é que acontece? O paciente, né, que tem esse transtorno, a gente fala muito, eu sou bem cuidadosa em relação às telas, porque está gerando muitos transtornos, eu sou extremamente cautelosa com isso, a dar celular à criança, porque eu acredito que não tem idade, até adulto precisa ter cuidado, por conta também do vício, mas o TDAH, ele se dá muito bem com telas, olha só, e é uma estratégia. Então a gente vai montando estratégias de acordo com cada paciente, porque são 3 tipos diferentes. Então a gente precisa montar essas estratégias que se adequem. Cada um tem as suas peculiaridades. Nenhum vai ser igual ao outro, então não vamos cair nessa de que, não, me dê aí seu remedinho que a médica passou, que o meu tem também, eu vou dar, porque os miligramas vão ser diferentes. Geralmente se usa 10 miligramas, isso falado pelo médico, né? Eu não prescrevo medicação, eu repito, né? E aí muitas vezes 3 vezes ao dia, para que essa criança se torne uma criança funcional ou um adulto funcional. E aí, 70% dos casos das crianças perseveram na vida adulta com transtorno, tá? Mas pode ser ajustado sim, mesmo descoberto quando adulto, também pode ser trabalhado. E aí você pode se ajustar no seu trabalho, na sua família. A mulher que ela é também, o que é que acontece? Ela é tida como uma mulher irresponsável, que não cuida da casa. Olha só o preconceito e o tabu que se gira em relação da mulher, né? Então, é preguiçosa, não cuida da casa, não tá nem pro marido, não tá nem pra família. E aí é bem complicado também uma mulher que é, né, TDAH, adulta. Tem muitos preconceitos, não só para a criança, mas para os adultos também. E aí, pessoal, uma coisa que me veio aqui na mente, cuidado com aquele médico Dr. Google, porque eu chego no consultório e recebo muitos pacientes, não sei você, Larissa, não sei você, Débora. Eu tenho TDAH, com tudo, né, muito bem formado. Eu digo, mas, peraí, você foi um psiquiatra, você foi um psicólogo? Aí, não, eu vi no Google. Pelo amor de Deus. Do Google, cuidado, porque pra gente, né, emitir um diagnóstico como esse, a gente trabalha muito, é uma equipe muito profissional. E aí, de repente, as pessoas olham no Google e já chegam lá diagnosticadas, o diagnóstico pronto. Então, cuidado. Não façam isso, não vão agir de acordo com aquilo que você viu no Google, porque nem sempre é o que você está pensando. Precisa se passar por um profissional habilitado.